E aí, pessoas, questão da PUC aqui, que é, assim, uma questão mais matemática quase, tá? Do que de física propriamente dito. Ele te dá duas equações, dois chavetões, dois movimentos aqui retilíneos uniformemente variados. E pergunta, neste caso, qual que é a distância mínima entre as partículas? Então vai ter que chegar algum momento que elas vão se aproximar muito. E nesse instante, ele poderia perguntar, inclusive, em qual instante é esse, tá? Nesse instante, quanto que vale essa distância? Poderia ser uma questão de geometria analítica, onde ele te dá duas equações, duas funções no segundo grau, e pergunta a menor distância entre dois pontos dessas duas parábolas. Qual que é a ideia? Para você calcular a distância entre duas posições, porque lembra, ó, x na fórmula, gente, é posição. Como que eu, por exemplo, ó, então, para eu não te apresentar já direto o caminho de resolução. Se eu tenho, por exemplo, o corpo A na posição 5 e o corpo B na posição 8, qual que é a distância entre eles? É 3, concorda? Um está no 5, outro está no 8. Como é que você encontrou isso? Tu fez a posição de um menos a posição do outro. Então, tu fez essa menos essa. Se eu fizesse 5 menos 8, daria menos 3. Então, a gente pode fazer tanto faz a ordem, né? 5 menos 8, 8 menos 5, mas aplicar um módulo, né? Todo mundo trabalha com distância negativa. Tanto que se aqui fosse, por exemplo, 2, quanto que é a distância entre eles, né? Só teria o referencial apontando para o outro lado. A distância entre eles é 3. A gente sempre, conhecendo os números, a gente sabe quem que é o maior menos o menor. E se eu não sei os números? As posições valem simplesmente letras, x e y. Tu vai fazer uma letra menos a outra, mas é a maior menos a menor. Então, a distância entre duas posições é um valor menos o outro. Só que daí a gente aplica a ideia de módulo. Faz sentido? Tá. Neste caso, as posições são xa e xb. Portanto, como que eu deduzo qual é a distância entre os dois corpos? Você vai pegar cada uma das fórmulas e fazer uma menos a outra. A gente vai ter que fazer a equação do A menos a equação do B. Só que esse módulo aqui pode te confundir. Ah, senhor, então eu tenho que tirar o sinal de todo mundo, né? Não. Vamos primeiro pensar sem o módulo. Opa, sem o módulo. Digamos que a gente escolheu o certo aqui, né? O A menos o B. Tá? Então vou pegar aqui, ó, x do A menos x do B. A gente até pode pensar que o certo seria B menos A. Por quê? Porque o B está mais na frente, ó. Lembre-se, quando você faz xoxovetão, a posição inicial é o primeiro termo. Então o B está mais na frente, ó. Então, se quiser fazer, ó, vamos pegar aqui, ó, a distância mínima entre eles. Vai ser a diferença entre as duas fórmulas. Dá na mesma, tá, gente? Não importa se você faz xa menos xb ou xb menos xa, tá? Então, você vai ter que pegar cada uma das fórmulas e fazer uma menos a outra. Aqui, ó, eu vou usar as cores para nos ajudar. Então, eu vou pegar a fórmula do B menos toda a fórmula ali que nós temos do A. Então, x do B menos a formulinha para o x do A. Vai ficar a formulinha do x do B, ó. Vou dar o Ctrl+C, Ctrl+V. Então, é 3 mais 2t mais 3t quadrado. E agora, cuidado com esse menos, porque o menos vai ter que trocar o sinal de todo mundo. Senão você só coloca assim, menos com menos dá mais, a pessoa vai lá e coloca só, então mais 2, o resto vai repetir. Então eu vou ter que aplicar esse menos em todos os termos da formulinha do A. Então agora vem para cá, o menos 2 trocou o sinal, veio mais. O mais 6t trocou o sinal, vem para cá menos. O mais t quadrado vem para cá menos t quadrado. Show. Então agora qual que é a fórmula? Opa, não é distância mínima, né? Então a fórmula da distância entre eles. Tá, a distância entre eles como se fosse o nosso ΔX, né? Dá até para pensar assim. Distância ou ΔX. Que é final menos inicial. Então a nossa distância entre eles, deixa eu chamar aqui de ΔX, vai ficar. Vamos pegar os termos quadrados primeiro? 3t quadrado menos 1t quadrado. São 2t quadrados. 2t com menos 6t, fico devendo 4t. Mais 3 com mais 2 daria 5. Mais 5. Veja se faz sentido. Acho que fez então, né? Menos 2 veio para cá, mais 2. Mais 6 veio para cá, menos. Show de bola, show de bola. Daí agora, o que eu vou fazer com isso? Igual a zero é tira a Bhaskara. Não, não é isso que eu queria que é. O que a gente acabou de encontrar, gente? A gente tem uma função. Isso aqui é uma função. Agora vem a parte que eu acho difícil, tá? Função eu troco o tempo por zero, eu acho quanto que é a distância entre eles no tempo de zero. Troco o tempo por um, você pode ficar trocando, mas como é que eu sei qual que é a menor distância? Ou seja, se essa aqui é a função que me dá a distância, e eu quero o menor valor, então eu tenho que calcular o menor valor dessa função. Ó, é uma equação no segundo grau, gente, parábola. Parábola feliz. Se é uma parábola feliz, eu preciso do menor valor dela. Então, imaginando que isso aqui é um gráfico, né? Y por x. Eu preciso do menor valor, então eu preciso desse cara aqui, ó. Se eu preciso desse cara aqui, eu preciso então do y, ó, do eixo y no vértice. Então eu preciso do y do vértice dessa função. Cara, questão difícil, tá? Tinha que ter essa sacada.
Agora, qual que é a formulinha do y do vértice? Y do vértice, se eu não me engano, aqui, ó, é delta sobre 4a, né? É menos delta sobre 4a. Então, o y do vértice dessa função vai ficar o delta, que por sua vez, né, então é menos, tem tudo lá, b quadrado menos 4ac. Tudo isso sobre 4a. Então, eu vou colocar aqui, ó, o menos, entre parênteses, b ao quadrado menos 4 ao quadrado é 16. Menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é 5. Tá. Sobre 4a. Então, sobre 4 e o a aqui, que é 2. 4 vezes 2. Vai ficar y do vértice igual menos... Vou fazer a primeira conta do parênteses. 2 vezes 5 dá 10. 10 vezes 4, 40. 16 tira 40, fica devendo 24. Então, menos 24. Embaixo, 4 vezes 2 é 8. Pessoas menos com menos dá mais, e 24 por 8 é 3. Portanto, o menor valor dessa função, que é a função que me dá a distância entre eles, é 3. Logo, a menor distância possível entre eles é 3. Pronto, acabou a questão. Inclusive, se ele perguntasse em qual instante isso ocorre, você trocava aqui por 3, passava para o outro lado, daí sim você aplicaria a Bhaskara, daí você vai encontrar em qual instante, ou a formulinha do x do vértice, né? Daí você poderia encontrar em qual instante nós temos esse valor. Nesse caso, questão difícil, gabarito letra E. Dúvidas? Diz para mim nos comentários e até a nossa próxima resolução. Tchau, tchau.